Neste momento, estamos dando continuidade ao estudo da tabela periódica e hoje iremos analisar os elementos representativos em função da configuração eletrônica desses elementos. Estimados alunos e alunas, logo de início é fundamental lembrarmos que os elementos representativos, eles podem ser identificados através da configuração eletrônica em ordem crescente de energia dos subníveis, quando o subnível mais energético é do tipo S ou P. Sendo assim, nós já sabemos que os elementos representativos, falando em linguagem moderna, são os grupos 1 e 2 da tabela periódica. Depois nós temos grupo 13, 14, grupo 15, 16, 17, 18, os grupos formados pelos elementos representativos. Eu acredito que você lembra ainda que na nomenclatura antiga, os grupos eram denominados 1A, 2A, para os grupos 1 e 2, e o grupo 13 era chamado 3A, 14, 4A, grupo 15, grupo 5A, hoje o grupo 16, antigamente foi chamado de 6A, o atual grupo 17 já foi denominado grupo 7A, e o grupo 18, na linguagem moderna, em linguagem mais antiga, já foi chamado de grupo 8A. Ora, nós sabemos também que os elementos representativos, eles têm subnível mais energético do tipo S, especificamente para os grupos 1A e 2A, e para o gás nobre hélio em particular, e todos os demais elementos representativos apresentam subnível mais energético do tipo P. É importante lembrarmos que, para os elementos representativos, o número do grupo, isso na linguagem A, na linguagem antiga. Para os elementos representativos, o número do grupo corresponde à soma dos elétrons da camada de valência. Ou seja, se você tem a camada de valência, que aqui estamos simbolizando pela letra N, número quântico principal, N representa a camada de valência nessa simbologia. Então, quando a camada de valência N apresenta apenas o subnível S, então a quantidade de elétrons do subnível S será o total de elétrons da camada de valência. Então, essa quantidade de elétrons de S determina o número do grupo usando a antiga linguagem A. Então, se nós temos aqui o subnível mais energético S, camada de valência NSX, grupo XA. Como assim, professor, grupo XA? Ora, se você tem S1, grupo 1A, S2, grupo 2A, ou seja, S1, grupo 1A, atualmente chamado apenas grupo 1, e se o subnível mais energético é S2, então o grupo 2A, atualmente chamado simplesmente grupo 2. É bom lembrar que esse N, que corresponde à camada de valência, ele, além de ser o número da camada de valência, também determina o período do elemento químico na tabela periódica. Ou seja, se esse N é 1, o elemento pertence ao primeiro período da tabela. Se esse N é 2, o elemento pertence ao segundo período da tabela periódica. Se N for 3, o elemento pertence ao terceiro período da tabela periódica, e assim sucessivamente. Então, veremos aqui o nosso primeiro exemplo. Vamos pegar o elemento potássio, símbolo K. O potássio tem número atômico 19. Você não tem obrigação de memorizar esse número atômico, mas é bom saber que K é o símbolo do potássio. E
com o número atômico, que na verdade indica a quantidade de prótons. Todavia, quando o átomo se encontra eletricamente neutro, a quantidade de prótons, 19, também é igual à quantidade de elétrons, 19 elétrons. Então, aluno, utilizando o diagrama de Pauli, inclusive, para você acompanhar essa aula em forma de vídeo, é fundamental que você tenha em suas mãos um caderno com o diagrama de Pauli desenhado, com as diagonais traçadas. Então, vamos observar a configuração eletrônica do potássio em ordem crescente de energia dos subníveis. Temos então aqui a configuração eletrônica do potássio, onde você observa que a camada de valência é justamente 4s1. O quarto nível é o nível de valência, é a camada de valência do potássio. Ora, então, se a camada de valência do potássio é a quarta camada, entendemos então que o potássio ele está no quarto período, na quarta linha horizontal da tabela periódica. Outro detalhe, nós sabemos que se o subnível mais energético é S, o elemento é representativo. Então, S1, grupo 1A. Se aqui tivéssemos S2, seria grupo 2A. Agora, S1, grupo 1A, você sabe que o grupo 1A, na linguagem antiga, é agora, na linguagem moderna, chamado grupo 1. Lembrando ainda que esse grupo 1A, ou grupo 1 na linguagem moderna, é o grupo formado pelos metais alcalinos. São chamados metais alcalinos, grupo 1 ou grupo 1A. Vamos então verificar qual é a localização do potássio na tabela periódica. Ora, logo de início, você viu que o potássio pertence ao quarto período. Então, o potássio pertence ao quarto período e está no grupo 1A ou grupo 1. Então, essa é especificamente a localização do elemento potássio. Então, observe, o potássio, nós encontramos a localização do elemento potássio em função da configuração eletrônica, grupo 1A ou grupo 1, no quarto período, e vamos observar novos exemplos. Novamente, eu volto a tocar na regra fundamental. Para os elementos representativos, o número do grupo corresponde à soma dos elétrons da camada de valência. Temos aqui novamente a regra. Professor, por que a regra está se repetindo? Para que isso fique muito claro em sua compreensão, em seu entendimento, até o final dessa aula. Então, quando a camada de valência contém apenas S, já sabemos que o elemento é representativo e o total de elétrons de S vai indicar o grupo a que pertence o elemento. Da seguinte maneira, se nós temos camada de valência NS1, então grupo 1A ou grupo 1, NS2, grupo 2A ou simplesmente grupo 2, enfatizando ainda que esse N, que é a camada de valência, o número N da camada de valência vai indicar o período em que o elemento se encontra na tabela periódica. E, novamente, vamos analisar um outro exemplo para fixarmos essa compreensão. Temos aqui o elemento estrôncio, com o número atômico 38, e a sua configuração eletrônica aqui está realizada para você. Lembrando, eu já falei quase agora, que é fundamental que você esteja com o diagrama de Pauli montado em seu caderno, assistindo a essa aula em forma de vídeo, e você nota que a camada de valência do estrôncio é a quinta camada. E essa quinta camada é a camada de valência, contendo apenas o subnível S com 2 elétrons. Ora, só pelo fato de você perceber que a camada de valência do estrôncio é a quinta camada, você já sabe que o estrôncio pertence ao quinto período da tabela periódica. Isso mesmo, aluno. Quando a tabela periódica foi construída, lá no primeiro período, só foram colocados elementos com uma camada eletrônica. No segundo período, elementos com 2 camadas eletrônicas. No terceiro período, elementos com 3 camadas. No quarto período,
só tem elementos com 4 camadas eletrônicas. Gente, no quinto período, na quinta linha horizontal da tabela periódica, todos os elementos só têm 5 camadas eletrônicas. Então, se o estrôncio tem camada de valência 5, o estrôncio pertence ao quinto período da tabela periódica. E como ele tem 2 elétrons na camada de valência, pertence ao grupo 2A, ou simplesmente grupo 2, que é o grupo dos metais alcalinos terrosos. Não confunda com o grupo 1A, ou grupo 1, que é o grupo dos metais alcalinos. Aqui nós temos o grupo 2A, o grupo 2, metais alcalinos terrosos. Então vejamos agora a localização do estrôncio, descoberta, analisada em função de sua configuração eletrônica. Ora, nós vimos que o estrôncio pertence ao grupo 2A, ou grupo 2, lá na altura do quinto período. Então nós encontramos a localização exata do elemento estrôncio na tabela periódica em função de sua configuração eletrônica. Bem, estudantes, voltando a frisar a regra, quando você nota que o elemento é representativo, então a soma dos elétrons da camada de valência vai dizer qual é o grupo ao qual o elemento pertence. Agora, se essa camada de valência, a camada N, camada de valência, apresenta subníveis S e P, então a soma dos elétrons da camada de valência são os 2 elétrons do subnível S somados com os elétrons do subnível P. Então, 2 mais X, coluna A, onde X é a quantidade de elétrons do subnível P. Reforçando ainda que a camada de valência N, ela irá indicar o período do elemento na tabela periódica, e vejamos alguns exemplos com essa regra. Sendo assim, eu trago para você aqui o elemento químico cloro, número atômico 17. De posse desse número atômico, nós temos a sua configuração eletrônica, e você nota que o terceiro nível é o nível mais externo, o terceiro nível é o nível mais distante do núcleo do átomo, o terceiro nível é a camada de valência do cloro. Isso nos indica, então, que o cloro é um elemento químico que pertence ao terceiro período da tabela periódica. Agora, observe também que a camada de valência do cloro tem 2 elétrons no subnível S, mais 5 elétrons no subnível P. Então, o elemento cloro tem 7 elétrons na camada de valência. E se ele tem 7 elétrons na camada de valência, pertence ao grupo 7A, na linguagem antiga. Na linguagem nova, grupo 17. Lembrando, gente, que esse grupo 17 é o grupo formado pelos halogênios. Halogênios, né, são os elementos químicos pertencentes ao grupo 17 ou grupo 7A. Vamos então verificar a localização do cloro na tabela periódica através da análise que fizemos de sua configuração eletrônica. Então, vimos que o cloro se encontra no grupo 17 ou 7A, no grupo dos halogênios, lá no terceiro período. Então, temos aqui a exata localização do elemento cloro na tabela periódica. E vamos seguir com novos exemplos. Então, estudantes, vamos determinar o grupo e o período de outros 2 elementos. Nesse caso, eu trago para vocês aqui o xenônio e o radônio. O xenônio, símbolo XE, o radônio, símbolo Rn, ok? E nós temos aqui o número atômico do xenônio. Com esse número atômico, vamos realizar a sua configuração eletrônica, que você está acompanhando em seu caderno com o diagrama de Pauling, desenhado com as suas diagonais, ok? E observe aqui que a camada de valência do xenônio é a 5ª camada. Aluno, tenha cuidado. O 5º nível é o nível de valência.
Só que o quinto nível não tem apenas P, também tem S. Então, se você soma os elétrons de S e de P, observe, são 8 elétrons na camada de valência, o que já nos indica que o xenônio pertence ao grupo 8A da tabela periódica. Se você observa agora a configuração eletrônica do radônio, observe bem que a sexta camada é a camada de valência do radônio. Só que a sexta camada não tem apenas P. Cuidado, viu? Porque a sexta camada tem P, mas também tem S. E eu já notei, ao corrigir provas abertas que eu passo para os meus alunos, que quando esse S e esse P estão escritos de forma muito distante na configuração, eu já notei que é comum alguns alunos não notarem que nessa, por exemplo, sexta camada, além de P, também tem S. Então, já percebi muitos alunos esquecendo de somar os elétrons de P, que são 6, com os elétrons de S, que são 2, 2 mais 6, 8 elétrons na camada de valência, indicando que o radônio também pertence ao grupo 8A da tabela periódica, sendo esse 8A uma linguagem antiga. Ora, então, conforme já havíamos comentado, ambos são elementos do grupo 8A. Na linguagem moderna, grupo 18, onde você sabe, esse grupo 18, o último grupo da tabela periódica, é o grupo dos gases nobres, elementos químicos estáveis, que não perdem elétrons, não ganham elétrons com facilidade, não tem tendência natural de sofrer modificações os gases nobres. Temos ainda aqui um outro detalhe com relação ao período de cada um desses gases nobres. Então vejamos aqui o xenônio, ele é do quinto período da tabela periódica, por um motivo bem simples, porque no caso do xenônio, nós temos o quinto nível como nível de valência. E no caso do elemento radônio, como sexto nível é o nível de valência aluno. Se o radônio tem 6 camadas eletrônicas, então ele está no sexto período da tabela periódica, reforçando a regra que vimos anteriormente. Vamos então localizar esses elementos da tabela periódica, começando com o xenônio, que pertence ao grupo 18. Ele está lá no quinto período, localizamos aqui o xenônio. Vamos então localizar agora o nosso elemento químico radônio, que também pertence ao grupo 8A, o grupo dos gases nobres, grupo 18, só que o radônio nós vimos que pertence ao sexto período, então aqui está a localização desse elemento químico. Ora, vamos ver agora algumas nomenclaturas específicas para os grupos dos elementos representativos. Na verdade, eu já comecei a comentar essa nomenclatura para os grupos dos elementos representativos, né, em momentos anteriores nessa aula em forma de vídeo. Por exemplo, NS1, nós temos aqui o grupo 1A ou grupo 1, família dos metais alcalinos. Quando a camada de valência do elemento representativo é NS2, S2, nós temos o grupo 2A, ou grupo 2 apenas, a família dos metais alcalinos terrosos. Isso é fundamental. Agora, se a camada N de valência tem S2P1, então, 3 elétrons na camada de valência, grupo 3A. Na linguagem moderna, grupo 13 é a família do boro, porque o primeiro elemento do grupo 13 ou 3A é o elemento boro, B. Ora, se a camada N de valência é constituída por S2P2, a soma dos elétrons da camada de valência corresponde a 4. Então temos o grupo 4A, que é a família do carbono, grupo 4A, o grupo 14, família do carbono, que começa com o elemento carbono. Dando sequência, nós temos aqui a camada de valência S2P3, 2 mais 3, 5, então é o grupo 5A ou 15,
família do nitrogênio, porque começa com nitrogênio. S2P4, são 6 elétrons na camada de valência, daí o nome grupo 6A, 6 elétrons na camada de valência. Grupo 16, família dos calcogênios. Temos ainda aqui S2P5 como camada de valência, 7 elétrons na camada de valência, grupo 7A, ou grupo 17, na linguagem moderna, que é o famoso grupo dos halogênios. E quando a camada de valência é constituída por S2P6, total de 8 elétrons na camada de valência, temos o grupo 8A em função disso, o grupo 18, a família dos gases nobres, elementos estáveis. Então, alunos, temos aqui as duas regras que vimos dentro dessa aula. Se a camada de valência ela tem apenas subnível S, o número de elétrons de S é o número da família. S1, 1A, S2, 2A. Agora, se a camada de valência do elemento representativo tem subníveis S e P, você vai somar os elétrons de S e P para encontrar o número do grupo na linguagem A. Vejamos aqui, então, novos exemplos. Eu trago aqui o exemplo do bromo, ok? Configuração eletrônica para 35 elétrons. Você observa, então, que o bromo tem camada de valência como sendo a quarta camada, por isso que o bromo pertence ao quarto período. Agora, gente, o total de elétrons na camada de valência do bromo são 2 elétrons de S mais 5 elétrons de P, 2 mais 5, 7, grupo 7A ou grupo 17, família dos halogênios. E em função dessa conclusão, podemos verificar a localização do elemento bromo dentro da tabela periódica, aqui no grupo 17, na altura do quarto período. Vamos permanecer treinando, exercitando essas pequeninas e simples regras com novos exemplos. Aqui eu trago para você o elemento enxofre, onde você nota que no elemento enxofre a camada de valência é a terceira camada, ok? E essa terceira camada tem 2 mais 4, 6 elétrons. Em função disso, notamos que 6 elétrons na camada de valência indica que o elemento químico pertence a que grupo? E a que período pertence esse elemento? Ora, a análise nos permite concluir que ele pertence ao terceiro período da tabela, porque a camada de valência é a terceira camada, ele pertence ao terceiro período. E sendo 6 elétrons na camada de valência, grupo 6A ou grupo 16, família dos calcogênios. E vamos localizar esse elemento aqui na tabela periódica. Aluno, muito cuidado, viu? Porque ele está no terceiro período. E aqui nós temos o primeiro período, ok? Só que no grupo 16, grupo 6A, o primeiro período está vazio aqui, ó. Então, primeiro período vazio, aí vem segundo, terceiro período. Cuidado para não errar esse pequeno detalhe. Eu já vi em provas minhas o aluno contando aqui, ó, primeiro período. Isso aqui não é primeiro período, é o segundo, ok? Nesses grupos aqui, ó, no grupo 2A, tá vendo? Grupo 2A, grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, o primeiro período está vazio, mas é primeiro período. Então, é o enxofre, terceiro período. Então, primeiro período, segundo, terceiro período. Cuidado para não se equivocar nesse pequeno detalhe. Dando continuidade, vejamos aqui o elemento rubídio, ok? Onde a camada de valência é a quinta camada, e essa quinta camada só tem o subnível S, então 5S1. Aqui você tem camada de valência como sendo a quinta camada, e apenas um elétron na camada de valência, e é desta percepção que você conclui qual é o período, qual é o grupo do rubídio na tabela periódica. Então vejamos, ora, ele pertence ao quinto período da tabela, porque ele tem 5 camadas eletrônicas.
A camada de valência é a quinta, e é do grupo 1 ou grupo 1A, porque tem apenas um elétron na camada de valência, família dos metais alcalinos. E temos aqui a localização do rubídio, aqui no grupo 1, lá na altura do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período da tabela periódica. Veja, aluno, como é simples você usar a configuração eletrônica para entender a localização do elemento representativo na tabela periódica. Ainda prosseguindo com mais exemplos, então esse vídeo traz vários exemplos, ok? E esses vários exemplos é que vão te conduzir ao pleno entendimento da temática desta aula. Temos aqui o elemento bário, número atômico 54. Realizamos a configuração eletrônica e perceba que a camada de valência é a sexta camada, tendo apenas o subnível S. Então, camada de valência é a sexta camada. 2. São 2 elétrons apenas na camada de valência. E é esse conjunto de dados observados que te faz descobrir qual período, qual grupo desse elemento na tabela periódica. Então, concluímos que o elemento pertence ao sexto período, porque a camada de valência é a sexta camada, e é do grupo 2A ou grupo 2, porque simplesmente ele tem 2 elétrons na camada de valência, e vamos localizar esse elemento dentro da tabela periódica. Agora, aluno, eu quero chamar a sua atenção para 2 casos especiais. Muito cuidado com esses 2 próximos exemplos. Então, vejamos. O elemento hidrogênio, número atômico 1, o primeiro elemento da tabela, configuração 1s1. Ora, pela configuração 1s1, ele está no primeiro período, sim, porque só tem uma camada eletrônica, a camada de valência é a primeira, então primeiro período. Um elétron na camada de valência S1 indica grupo 1A ou grupo 1. Mas cuidado! O hidrogênio, mesmo estando escrito lá no grupo 1A ou grupo 1, ele não é metal alcalino. Em primeiro lugar, porque todos os metais alcalinos são sólidos, o hidrogênio não é um sólido, ok? Ele é um elemento gasoso. O hidrogênio, gente, ele só está no grupo 1, porque a sua configuração eletrônica 1s1 é característica desse grupo, mas as propriedades do hidrogênio não são as mesmas propriedades dos chamados metais alcalinos. Então, muito cuidado, porque hidrogênio pode até aparecer escrito no grupo 1, mas ele não é da família dos metais alcalinos. Então, observe bem, como eu chamei a atenção aos metais alcalinos. O hidrogênio não está incluído no grupo dos metais alcalinos. Ficou ótima essa imagem aqui. Gostei. Mas vamos observar aqui um outro exemplo importantíssimo, o caso do hélio, porque o hélio, com o número atômico 2, tem configuração 1s2. Ora, pela configuração diferencial, pelo subnível mais energético, o S2, é comum o aluno pensar que o hélio pertence ao grupo 2A. Veja bem onde está aqui o meu mouse, aqui no grupo 2A, dos metais alcalinos terrosos. Cuidado! Mesmo tendo subnível mais energético S2, mas o hélio, ele não é metal alcalino terroso, não é. Por que não, professor? Se o hélio tem subnível mais energético S2, deveria ser metal alcalino terroso. Acontece, aluno, que o hélio, ele não tem nenhuma semelhança com os metais alcalinos terrosos, nenhuma, ok? Os metais alcalinos terrosos são sólidos, têm tendência de perder elétrons. O hélio não é sólido, ele é gás. O hélio não tem tendência de perder elétrons. Então, o hélio, configuração diferencial 1s2, mas ele não é metal alcalino terroso. O hélio é o primeiro gás nobre. Aliás, o único gás nobre que na camada de valência não tem 8 elétrons é o hélio. Então, cuidado, alunos, com
Essa imagem aqui, ela é fundamental para que você não cometa pequenos e bobos erros numa importante avaliação de química. Né? Então, apenas frisando que o hélio, sim, pertence ao primeiro período, porque ele tem camada de valência primeira e é do grupo 8A ou grupo 18, mesmo não tendo 8 elétrons na camada de valência. Então, apenas frisando, viu? Aquilo que eu já falei. Você observa aqui nessa videoaula, eu procuro sempre trazer na forma de texto para que você possa ler aquilo que eu falei anteriormente ao longo da aula. Então, hélio é gás nobre, mesmo sem apresentar 8 elétrons na camada de valência. O hélio é do grupo 18, 8A, porque as suas propriedades químicas, conforme já foi dito anteriormente, são semelhantes às dos gases nobres. Sendo assim, estudante, agora é o momento de você aplicar o conhecimento. Ora, professor, quer dizer que faremos exercícios? Sim, mas não faremos exercícios, lógico, ao longo dessa aula em forma de vídeo. Acontece que os slides que eu utilizei para compor essa aula, nesses slides você encontra exercícios, questões para resolver. Mas, professor, e onde estão esses slides? Aí na descrição do vídeo você vai encontrar um link que dá acesso ao Google Apresentações, Google Slides, onde você encontra esse slide para você revisar esse assunto. Ou você pode usar esses slides para ensinar a um colega seu. Isso, porque quem ensina aprende mais. Procure ensinar usando esse slide, assim como eu tentei compartilhar com você esse conhecimento usando esses slides. Você pode usar os slides da mesma maneira para ensinar a algum colega seu. Então, você vai resolver as questões que tem no slide, cujo link está aí na descrição do vídeo. Aí você vai encontrar um exercício. A gente não vai aqui, assim, ler o exercício em si. Eu quero apenas mostrar a você que quando você analisa a questão e você decide qual é a resposta, no próximo clique aparece a resposta daquela questão. Porque nesse momento, aluno e aluna, estudantes de química, chegamos ao final do nosso 9º vídeo acerca da tabela periódica. Agradeço a todos pela presença e aguardo todos vocês no 10º vídeo sobre tabela periódica. Valeu, estudante de química! O bromo, ele tem